O que é a puberdade precoce periférica, né, de causa periférica, e como que trata, né, a puberdade precoce de causa periférica? A puberdade precoce de causa periférica é quando você tem algum órgão na periferia do corpo produzindo estrogênio, e por isso que ela está entrando em puberdade antes do tempo. Mas o eixo, hipotálamo, hipófise e ovário, ele está infantil, ele não está ativado. Como que eu sei isso, né? Como que eu sei que o eixo ele ainda não está ativado? Eu sei porque o FSH e o LH vão estar em níveis infantis. Eu sei porque o raio-x de punho vai estar compatível com a idade cronológica. E o principal, ela não vai ter resposta do LH no teste de estímulo do GNRH. Então quer dizer que se não teve elevação do LH, é porque não tem maturidade do eixo, a hipófise ainda não está responsiva, né? E não está aumentando a produção de LH. Então eu vou dizer que é uma puberdade precoce periférica. O que eu tenho que pensar? Gente, primeira coisa, tumor. Tem que pensar em tumor produtor de estrogênio. Eu preciso fazer um exame de imagem, seja um ultrassom ou uma tomografia, né? O ultrassom acaba sendo de mais facilidade, né? Eu tenho que olhar o ovário dessa paciente. Tem que ver se não tem um tumor nesse ovário produzindo estrogênio. Tem que ver a adrenal dessa paciente, ver se não tem um tumor aí nessa adrenal produzindo os esteroides sexuais. Então, definitivamente eu preciso fazer um exame de imagem para ver se ela não tem um tumor que esteja produzindo aí esteroides sexuais. Mas tem que lembrar de causas mais raras de puberdade precoce periférica que às vezes pode ser você a fazer esse diagnóstico mesmo sendo uma condição super rara. Existe uma síndrome genética causada por um gene autossômico, né, que é a chamada, talvez você já tenha ouvido falar nela, né, é a chamada síndrome de McCune-Albright. O que é a síndrome de McCune-Albright? Síndrome de McCune-Albright, ela é uma tríade que cursa com cistos ovarianos produtores de estrogênio. Ela tem cistos no ovário, né, que produzem estrogênio. Essa paciente tem displasia óssea, que isso pode ser visto no raio-x ou na cintilografia. E essa paciente, ela também tem um achado dermatológico que é muito característico, que são aquelas manchas café com leite. A gente olha a pele, né, da adolescente e vê que a pele tem aquelas manchinhas café com leite. Às vezes, eu já vi caso que era só atrás da nuca da paciente, então tem que olhar bem, fazer uma boa dermatoscopia na pele para ver se ela não tem uma manchinha café com leite, né? Ou conversa com ela, pergunta para a mãe, nunca percebeu uma manchinha escura assim, né? Tipo mancha café com leite. Ah, sim, ela tem lá atrás da nuca. Olha, examina, né? Porque pode ser uma síndrome de McCune-Albright, né? Que é uma tríade. Então, manchas café com leite, displasia óssea, mais cistos ovarianos produtores de estradiol. E aí, então, é uma das causas de puberdade precoce periférica. E tem também uma causa de puberdade precoce periférica, que é o hipotireoidismo. A gente sabe que o hipotireoidismo, quando ele for grave, né, quando ele for muito acentuado, você tem, por exemplo, assim, uma paciente que tem níveis super baixos de T3 e T4 e o TSH, consequentemente, fica lá nas alturas, né? São níveis estratosféricos de TSH. Essas pacientes podem fazer puberdade precoce. Mas por que, Jader? O que tem a ver? Olha só, o mecanismo é bioquímico. Se você pensar a molécula do TSH, ela é muito parecida com a molécula do FSH. Sabe por quê? Porque essas moléculas elas têm duas subunidades, né? Uma subunidade alfa e uma beta. O que muda nas duas é a subunidade beta. A subunidade alfa do TSH e do FSH é a mesma. Então, olha só. Que interessante, você tem um TSH super alto, né? Aí esse excesso de TSH, esse nível super elevado de TSH chega lá no ovário. E o ovário, ele vai ler, né, esse excesso de TSH, como a subunidade alfa é igual à do FSH, o ovário entende que é FSH. E aí ele
pensa, opa, tá chegando o FSH aqui, eu tenho que responder. E ele responde produzindo estrogênio, produzindo estradiol. Então, é como se fosse uma sacaneada, né, que o TSH dá no ovário. O ovário se deixa ser sacaneado porque as moléculas são muito parecidas, né, bioquimicamente, e aí então ele responde, bum, bum, produzindo estrogênio na circulação. E aí ela começa a estrogenizar e começa a fazer uma puberdade precoce de causa periférica. Então, gente, tem que tratar. Como é que trata? Trata o hipotireoidismo. Você vai usar o hormônio da tireoide, vai usar, então, tiroxina, né? Então, tem que usar reposição de hormônio de tireoide, porque aí a gente consegue tratar a puberdade precoce periférica, ela deixa de ter desenvolvimento puberal e trata também a patologia de base. Uma particularidade, né, do hipotireoidismo é que essas pacientes costumam fazer atraso na idade óssea, né? Porque quando a paciente está hipotireoideia, tudo funciona, mas funciona hipo, né? O metabolismo, tudo vai funcionar hipo, inclusive a evolução do fechamento das epífises ósseas. Então, é o único caso de puberdade precoce que você vai ter idade óssea atrasada, né? Em relação à cronológica. Então, na puberdade precoce central, verdadeira, ela vai estar adiantada. Na puberdade precoce periférica, que não for por hipotireoidismo, vai estar igual, né? Vai estar compatível com a cronológica. E quando for por hipotireoidismo, ela vai estar atrasada, né? Em relação à cronológica.